Oi, tudo bem? Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu gostaria de desejar a você boas-vindas. Eu me chamo Paula Taira, sou brasileira e moro no Japão. No vídeo de hoje eu vou contar como foi a experiência que eu fiz de ter ficado 30 dias sem açúcar. Foram 30 dias sem nenhum tipo de açúcar, nem mel, nem adoçante. Desde que eu decidi mudar os meus hábitos alimentares, eu comecei a ter interesse em estudar a respeito dos alimentos, dos seus benefícios e também sobre as coisas que nós ingerimos que fazem mal para a nossa saúde. Assim, que o açúcar faz mal, todos nós sabemos, todo mundo sabe, mas ele faz muito mais mal do que nós podemos imaginar. Ele não é simplesmente algumas calorias a mais que você coloca ali no seu alimento que vai atrapalhar na sua silhueta, na sua estética. Não, não é só isso. O açúcar, ele é responsável por diversas doenças. Ele causa cárie, obesidade, pressão alta, diabetes, miopia, depressão, doença de Alzheimer e muitas coisas assim que o consumo excessivo de açúcar causa. A Organização Mundial de Saúde recomenda apenas o consumo de 25 gramas de açúcar, né? Que é equivalente a uma colher de sopa cheia, como algo assim seguro para o nosso consumo por dia. Mas para vocês terem uma ideia, uma lata daquele refrigerante escuro, que eu não vou falar o nome, só uma lata daquela tem 39 gramas. E com essa experiência que eu fiz de ter ficado sem açúcar, obviamente eu tive que ir no mercado e começar a ler os rótulos dos alimentos. Como eu moro aqui no Japão e é tudo escrito em kanji e eu não sei ler todos, eu ia com o Google Tradutor e tirava foto lá e via se tinha açúcar. Só que assim, o mais perigoso de tudo é que nem sempre tá escrito assim, açúcar. Às vezes tá escrito frutose, xarope de glicose, maltodestrina e o açúcar ele é chamado de muitos nomes. E eu pude perceber que 99,9999 e muitos 9 de porcentagem, né, dos alimentos industrializados tem açúcar. Se você vai comprar, por exemplo, uma bolacha de água e sal tem açúcar. Se você vai comprar algumas frutas secas que são recomendadas como saudáveis, por exemplo, um lanchinho, tem açúcar, que eu não sabia. Que mais? Cerveja, para quem bebe cerveja tem açúcar. E fora o açúcar que a gente coloca no nosso café, e fora o açúcar dos pães, dos biscoitos, fora o açúcar dos bolos, das coisas que são bem visíveis. E o açúcar também, ele causa dependência, né? Os cientistas estudaram e comprovaram que o açúcar, ele tem um poder de viciante 8 vezes mais que a cocaína. Ao consumirmos o açúcar, ele libera no nosso organismo um hormônio chamado dopamina, que é um hormônio que ele dá a sensação de prazer. E é isso que nos faz querer cada vez mais açúcar, mais doce. Outra coisa, que o açúcar, ele muda as nossas papilas gustativas. Então, quanto mais açúcar você põe, mais açúcar você vai ter que colocar. E mais tempero também, tipo mais sal, vai mudar completamente o seu paladar. Você já teve a experiência de comer assim um monte de doce, ficar feliz na hora e depois começar a sentir uma tristeza, um desânimo? Olha, eu aprendi que não é simplesmente um peso na consciência porque você comeu e sabia que não poderia comer e agora vai engordar, não. É algo assim, bem nos nossos hormônios mesmo, porque ele dá um pico de insulina muito alto, só que na mesma velocidade que este pico sobe, ele cai, causando depressão também. E foi uma experiência muito legal para mim. Eu tive os efeitos, né, de ter retirado o açúcar, senti a abstinência, né? Então, assim, nos 3 primeiros dias foram assim os mais difíceis para mim mesmo, né? Já assim, eu acordei de manhã, tal, decidi, não, a partir de hoje eu vou fazer o desafio 30 dias sem açúcar. Aí eu tomei meu café da manhã, não coloquei açúcar, obviamente, não comi pão, não coloquei açúcar no café, tudo. E aí, deu 2, 3 horas depois, a minha boca começou a salivar assim, sabe? Tipo, eu tinha que estar o tempo inteiro engolindo saliva. Isso foi durante 3 dias. No segundo dia,
eu senti muito cansaço, muito assim, eu trabalho em uma linha de produção de autopeças e eu ando muito, né? E eu me arrastava, assim, arrastava o meu corpo, foi muito difícil trabalhar nesse dia. Nesse dia eu não fiz hora extra, porque não tinha, então eu chego em casa 5 horas da tarde, é bem cedo. E eu me esforcei muito pra ir dormir às 8 da noite nesse dia, porque a vontade que eu tinha era de chegar às 5 horas da tarde e cair na cama de tanto cansaço. E no dia, assim, posterior, que foi no terceiro dia, eu acordei com dor de cabeça. Mas não foi nenhuma dor de cabeça, assim, forte. Foi uma dorzinha leve de cabeça, aí eu tomei um analgésico e passou. Então, depois os outros dias foram tranquilos. E, novamente, no 9º dia, aí, tipo, eu senti tudo no mesmo dia. Cansaço, desânimo, uma sensação de depressão e dor de cabeça. Né? Mas eu estava muito ciente de que eu ia passar por isso. Então eu enfrentei assim com muita tranquilidade. Do 10º dia em diante foi quando eu realmente me adaptei e não senti mais falta. Agora eu quero contar pra vocês quais foram os benefícios de ter ficado 30 dias sem açúcar, né? Porque quando a gente se sacrifica, faz um esforço, a gente quer ter alguns benefícios. Então eu vou contar pra vocês quais foram os benefícios que eu percebi na minha vida. Passado esse tempo de abstinência, eu senti uma melhora muito grande na minha energia, né? Desde que eu mudei os meus hábitos alimentares, eu já tenho, assim, muita energia. Eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, eu trabalho pesado, eu ando todos os dias com os meus cachorros, eu faço de tudo. Eu sou uma pessoa até que enérgica, mas sem o açúcar, melhorou muito a minha energia, a minha concentração no trabalho, né, o meu raciocínio. Foi até então que neste período que eu decidi abrir aqui o canal do YouTube, que eu tava com vontade de abrir faz tempo, mas tava sem ânimo, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir gravar vídeo, tendo tanta coisa pra fazer? Então, eu senti também essa melhora. A minha pele melhorou e também você que é mulher, você sabe que nós, no nosso mês, nós temos oscilação de humor. Uma hora a gente tá muito feliz, aí de repente a gente tá chateada, sem motivo, sem nada, né? São as oscilações. Então eu senti, depois que passou esses 10 dias, obviamente, que eu me acostumei meu corpo, eu tive um humor bem, assim, melhorado, bem estável. E eu gostei bastante, esse foi um resultado que eu gostei bastante. Eu falei pra vocês sobre que o açúcar ele muda as papilas gustativas e foi uma coisa que eu também notei bastante, sabe? Porque eu comia abacate, assim, quase sempre assim eu tava comendo abacate. Só que eu comia abacate com mel, né? Então eu resolvi fazer esse desafio sem açúcar, eu até parei de comprar abacate, porque eu falei, como que eu vou comer abacate, né, sem mel? Teve um dia que eu falei assim, não, eu vou comer abacate, porque às vezes eu tenho o costume de colocar o abacate no alimento salgado também. Falei, não, vou tentar. E assim, eu fiquei muito impressionada quando eu comi o abacate e eu senti o açúcar do abacate. Gente, vocês não acreditam. Tem açúcar no abacate. Vocês não acreditam, né? Mas é verdade. Hoje em dia, eu pego o abacate e eu como ele assim, de colherada e não preciso mais colocar açúcar. Sem falar que gerou em mim uma grande criatividade, porque eu não fiquei esses 30 dias comendo só salgado. Eu comecei a inventar, criar, adaptar receitas sem açúcar. E olha, as receitas ficaram doce, né? Não só pra mim, que meu paladar tinha mudado, mas eu levei pra minha amiga, para as minhas amigas comerem, todas gostaram, minha irmã também gostou, assim, e inclusive eu vou passar essas receitas também para vocês. Antes e depois, eu não fiz aquele teste de bioimpedância, né, que mede a quantidade de gordura, mas eu tenho certeza absoluta pelo espelho, pelas fotos, né, e também por me tocar assim, que reduziu bastante o meu percentual de gordura. Eu também vi uma melhora na minha massa muscular. Ou seja, o meu corpo ficou melhor, mais bonito. Daqui pra frente, eu vou continuar comendo assim, sem açúcar. Mas não é mais dentro de um desafio, é porque realmente eu me acostumei. Se o açúcar faz tão mal, por que eu vou voltar a comer sendo que eu me acostumei? Mas assim, sem
sem ser bitolada, né? Por exemplo, se de repente eu for na casa de alguém e alguém me der um café doce, eu vou consumir sem problemas. Mas no meu dia a dia eu vou manter assim, porque eu me acostumei, eu já consigo comer os alimentos sem colocar açúcar, sem colocar nada, então eu vou continuar assim. Se faz bem pra minha saúde, por quê que eu vou voltar a consumir, não é verdade? E aí, você já pensou em retirar o açúcar da sua vida assim por algum tempo? Se por acaso for difícil para você retirar de uma vez, eu aconselho você diminuindo, né, a mudando aos poucos, né? Porque tipo, eu tirei durante esses dias, mas eu já estou há 4 anos fazendo reeducação alimentar, mudança. Eu fui tirando refrigerante, aí depois fui reduzindo os doces, e assim foi indo, foi um processo, não foi assim do nada. Eu comia de tudo, de repente eu tirei tudo. Eu acho que, assim, não deve ser, acho que deve ser meio que impossível, né? Não sei se alguém um dia já fez isso, mas eu acho muito difícil. Então vai aos poucos, diminui. Se isso faz mal para sua saúde, então é por você, é pela sua saúde que você precisa melhorar. Eu não fiz esse desafio para emagrecer, para fazer uma dieta, eu fiz realmente pela minha saúde. E hoje eu vim aqui para incentivar você a sentir a doce e maravilhosa sensação de ter domínio próprio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí, porque eu mereço, né, gente? Eu me esforcei. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para que você receba todas as notificações. Eu vou passar para vocês as receitas que eu criei sem açúcar, para vocês testarem, para ver o que vocês acham. E também vou passar outras receitas também, que vai mel, que vai açúcar mascavo, algumas receitinhas fit. Vou mostrar para vocês alguns vlogs, assim, quando eu for comer fora, para mostrar as opções saudáveis que tem. Tá bom? Então ative o sininho para você não perder nada. Um beijo e até a próxima. Tchau!